operação AND é a nossa segunda operação. Né? Então, a operação AND é a nossa segunda operação. Basicamente, o que acontece? Na operação AND, eu preciso, se qualquer uma das entradas for zero, a minha saída é zero. Né? Então, eu vou usar esta simbologia, né? X é igual a ponto B. Então, o ponto B aqui, ó, a gente vai ler como A AND B ou A e B. Tá bom? Então, como é que é a operação? É aquela história lá da minha chave em série. Né? Então, vou colocar aqui minha lâmpadazinha e tal. Então, aqui é minha chave A, aqui é minha chave B. E aqui é a minha saída X. Então, primeira linha, o que acontece? A chave A está desacionada, ou seja, está desse jeito mesmo, e a chave B também está desacionada, ou seja, está desse jeito mesmo. Pergunta: a lâmpada X está 0 desligada ou está 1 ligada? É isso aí, ó, 0 desligado. É isso aí. Agora, ó, o que ocorre aí? Eu vou pegar o A é 0, ela permanece em 0, ou seja, ela permanece desacionada. E a B é acionada, né? Então a B vai a 1, a chave B, então ela é acionada. A chave B foi acionada. Pergunta: a minha lâmpada X, ela está 0 desligada ou está 1 ligada? Então, ó, a corrente sai aqui, né, e vai até a chave A. A chave A está aberta, ou seja, ela passa, a corrente passa pela chave A ou não? Ah, não, foi mal, desculpa. Ah, beleza. Então, como ela não passa pela chave A minha lâmpada está 0 desligada. Beleza. Próxima linha, ó. Eu já vi essa aqui. Próxima linha. O que acontece aí com a próxima linha? O A. Vamos lá. Próxima linha. A está em 1, ou seja, o A foi acionado, está em 1. E o B está em 0, ou seja, a chave B não foi acionada. Pergunta: minha lâmpada X, ela está 0 apagada ou está 1 acesa? 0. 0 apagada. Agora, a última linha. Na última linha, A foi acionado e... Eita, esqueci de apagar isso aqui. Ok. E o meu B... Ó, então, o A foi acionado, então teria aqui acionado. E o meu B está em 1 também acionado. Então, eu vou acionar a chave B. Então, agora, A e B estão acionadas. Quando A e B estão acionadas, pergunto: a lâmpada X está 0 apagada ou está 1 acesa? 1, né? Ela acende, né? Beleza. Então tá aí. Resumo da lógica aí. Aqui na nossa porta E. Então, da mesma jeito que a gente usa a porta OU, aqui a gente vai usar a porta E. O mesmo processo aqui, tá bom? A única coisa que mudou aqui, né, você tem que ter atenção aí, que é o que, ó. A parte aqui onde tem as entradas é uma reta, tá? É uma reta. Então, não é abaulada, é uma reta. E aqui na saída eu tenho aqui um semicírculo, né? Uma meia esfera aí, tá? Então essa é a porta E. Então tá aqui, ó. X é igual a e B. Então, ó, você vê que eu nem coloco mais o pontinho aqui, tá bom? Então, ela escreveu junto aí, quer dizer que ela já é lógica E. Resumo aí da lógica E. Então, ela... O pessoal fala que ela é a mesma coisa que você multiplicar, né? Então, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1, tá? Mas só que ela não é, tá, uma operação de multiplicação, tá bom?
A saída é 1 quando todas as entradas forem 1. E a saída é 0 se qualquer uma das entradas for 0. Bom, e a porta IND é o circuito lógico que vai fazer a operação IND aí no circuito. Tá? Então, beleza. Ó. O que eu quero aí? Eu quero saber o que vai ser a minha saída X aqui. Ó. Então, eu tenho essa entrada e eu quero saber o que vai ser na saída X. Então, ó, antes de ter 0, é 0 ou é 1? Saída X. Aí tem gente 0. 0, exatamente. Aqui, ó. 0. De T0 até T1, 0. 0 também, né? 0 também. De T1 até T2 é 0 a 1? 0. O meu B é 0. 0 e o A é 1. Isso quer dizer que de T1 até T2 eu tenho 0. Bom? De T2 até T3, ó, então tá aqui o T3. Ó. De T2 até T3 é 0 ou é 1? É 1. 1, né? Ó, exato. Está em 1 aqui, está em 1 aqui. Ó. De T3 até T4 é 0 ou é 1? 0. 0. Beleza. De T4 até T5 eu tenho 0 ou 1? 0, 0, né? Ó. Então é 0 aqui e 0 aqui, ó. Né? De T5 até T6 é 0 ou é 1? Ó, Dalton, ó. 0 0. aqui e 1 aqui, né? Então dá 0. De T6 até T7 é 0 ou é 1 a saída X? É 1. 1, né? Você vê que o cara até deixou em marrom, né, grifado aqui, ó. Então ele dá 1. E de T7 para frente é 0 ou é 1? 0. 0. T7 para frente é 0. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Ó, tá lá. Ó. Tá bom? A única coisa que eu não tinha desenhado, né? Mas tá lá. Nossa resposta aí. Professor, Oi. boa noite, primeiramente, né? Eu queria saber, assim, esses pontilhados, né, que são as comparações que a gente faz na hora de montar essa lógica, ele sempre vai sair dos vértices das ondas? Isso. Então esses vértices da onda a gente chama. Ó, então, aqui no A, eu estou em 0 e vou para 1, tá bom? Então, o tempo está correndo aqui para cá. Né? Então, no tempo 0 eu estou aqui, no tempo 1 eu estou aqui mais à direita, no tempo 2 eu estou indo para... Né? Então, ó, do T1 para o T2, a minha onda no A, olhando o A, né? A minha onda subiu ou desceu? Ela subiu? Subiu. Então aqui eu tenho o que a gente chama de borda de subida. Bom, então eu tenho uma borda de subida aqui. Aí depois eu vou andando mais, ó. Aí eu passo aqui, ó, né, ó, T2 está lá, tá? O T3 está já aqui, ó, T4 está aqui, ó. De T2 aqui para T4, eu tenho essa borda aqui. Essa borda aqui, a minha onda subiu ou desceu? Dessa vez desceu. Desceu. Então aqui eu tenho a borda de descida. Então, esses tempos, T0, T1, T2, que eu vou observar justamente para olhar isso, são justamente nas bordas de subida e descida de cada onda. Você vê que eu tenho, né? Eu comecei aqui no T0 só para ter uma referência aqui do zero, né? Mas aí, ó, T1 está na borda de subida de A, T2 está na borda de subida de B,
T3 está na borda de descida de A. Depois eu tenho um T4 aqui na borda de descida de B. Aí o T5 é na borda de subida de A novamente. Depois aparece o T6 aqui, ó, na borda de subida de B. E por último, o T7 aqui na borda de descida de A. Esses são os pontos importantes para a gente olhar em cada borda de subida e descida de cada variável, tudo bem? Entendi, professor. Você pescou isso mesmo, certinho, você pescou certinho, aonde eu marquei os pontos, onde os pontos são marcados, tá? E eu aproveitei aqui para dar o nome borda de subida e borda de descida, tá bom? Você acertou bonitinho, você falou aí, estava certinho. E agora, hein, ó, determine a forma de onda da saída X, aí da saída X da porta E. Como é que ela vai ser, hein? Você vê que Zero. Oi? 0. Isso, ó. Então, né, o ideal era a gente estar olhando aqui bonitinho em cada uma delas, né? Mas aqui o que a gente percebe é o seguinte, ó. Daqui para frente, ou seja, da borda de descida da B, né, para frente, ela vai ser 0. Concorda? Concordo, professor. Tá. Se eu olhar da borda de subida de B para trás, ele vai ser quanto? 0 ou 1? 0. 0 também. Né? 0 também. E no meio, então, ó, ele foi 0 para cá, 0 para lá. E no meio, ele vai ser idêntico ao A. O que tiver em A vai aparecer na minha saída? Sim, professor. Né? Porque se A for 0, vai sair 0. Se A for 1, ambas as entradas são 1. Ele vai a 1. Tá? Então, o que eu tiver nesse quadradinho aqui, ó, no A, vai aparecer na saída aqui nesse meio tempo aí em que o B é igual a 1. Senão, o B zera a minha saída. Né? Então, é como se o B aí selecionasse o espaço de tempo onde o A pode mandar. Olha lá. Beleza? Mas, ó, conforme a gente tinha falado, o legal, né, para você pensar aqui, você pode já desenhar. Onde que a gente desenharia em alguns pontos? Eu desenharia um T1 aqui, um outro T2 aqui, e aí eu já pegaria esses pontos aqui, ó, né, onde tem cada uma dessas subidas e descidas aqui, ó, tá? Beleza? Perfeito, professor. Pode dormir agora. Ok. Fala, jovem. Certinho, então, vamos lá. Aí para você pensar aí também, né? Qual é a única combinação de entrada que vai produzir nível alto na saída de uma porta E de 5 entradas? Tá? 2. Qual é o nível lógico que deve ser aplicado na segunda entrada de uma porta E de 2 entradas para que o sinal aplicado na primeira seja inibido, ou seja impedido de chegar na saída? Olha o exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Teve uma hora aí que a gente impediu o A de chegar na saída, né? Ó. Então tá aqui, ó. 3. Falso ou verdadeiro? A saída de uma porta E sempre difere da saída de uma porta O, para as mesmas condições de entrada. Vixe, aí, hein? Comparou os dois, ó. Falso ou verdadeiro? Bom, beleza. Aí a gente tem a operação não, operação not.
né? Operação inversão, operação de complemento, né? Então, a minha variável A, sujeita a uma operação NOT, né? Ele vai dar um x aqui. Então, x é igual a barrado. A com uma barra em cima, também a gente chama de A barrado, a gente chama de NOT A, a gente chama de o inverso de A, o complemento de A, tudo isso é válido, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Então eu tenho aqui a minha fonte, beleza, tá aqui a minha fonte. Eu vou colocar aqui a minha lâmpada, Então essa aqui é a minha lâmpada X. E a minha chave agora é assim, ó. Uma chave que a gente chama de normalmente fechada, né? Então essa aqui é a minha chave A. Essa aqui é a minha chave A. É uma chave normalmente fechada. Beleza, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho A e eu tenho X. Então essa é a minha tabela verdade. O A está desacionado e o A está acionado. Se o A estiver desacionado, ou seja, do jeito que está aqui, A está desacionado, do jeito que está aqui, a minha lâmpada X está 0 apagada ou está 1 acesa? Tá acesa. Está 1 acesa, exatamente. Está 1 acesa. Agora, se eu acionar o A, então vamos lá, deixa eu acionar o A. Vou pegar minha borrachinha aqui. Então, aí, ó, eu vou pegar o A então agora e vou acionar o A. Então o A vai a 1. Então o que acontece? Aquele cara lá vai ficar aqui embaixo. Ó, né? Vou acionar o A. Tá aqui. Aí o A está acionado, o A está em 1. Pergunta, minha lâmpada X está 0 apagado ou está 1 acesa? 0. Vixe. A 0. 0 apagada, né? É isso aí, tá 0, ela está em 0. Então, o que a gente vê da operação de inversão? Entrou 0, saiu 1. Entrou 1, saiu 0. Né? Ele inverte a condição, beleza? Professor, Oi. eu não entendi muito bem assim, tipo, quando o A está acionado, significa que está passando corrente por ele, correto? Ou não? Não, nesse caso aqui, ó, o A está acionado. Então, essa é a minha dúvida. É porque quando eu uso a palavra acionado, eu penso que, tipo, a corrente está ativando, que nem lá quando nas outras duas lógicas, sabe? Sim, Na mas, ó, OR ou na pensa AND. então. Eu tenho dois tipos de chave. Bom, ó, então eu vou colocar aqui, ó. O primeiro tipo de chave é essa chave aqui que a gente usou na grande maioria aí, ó. Então essa chave aqui, ó, eu sempre desenho com ela desacionada, tá? Então essa chave aqui é uma chave que a gente diz normalmente aberta, NA. E eu tenho uma chave que eu posso comprar aqui e tal, que ao contrário dela, tá? É uma chave que a gente diz que é uma chave que está normalmente fechada. Então, o desenho, quando eu desenho ele aqui, tá? Vamos supor, peguei um diagrama. Como é que o diagrama mostra pra gente? A gente mostra, o diagrama ele mostra uma chave que o desenho dela tem que mostrar a chave desacionada. Bom, então, ó, eu tenho dois tipos de chave. Uma chave que é NA e, ó, e uma chave que é NF. Então, se eu não acioná-la, a NA ó, não passa corrente por ela. Na chave NF, se eu não acionar, ó, passa corrente. Ah, entendi. Entendeu? Quando a chave é acionada, ela interrompe a corrente. E aí. Exatamente. Agora, se eu Ah, acionar a chave NA, o que acontece? Esse cara desce e ele vem para a posição aqui, ó, fechada.
Ele vai conduzir eletricidade, né? Através. Quando você pressiona. Já a chave NF, o que acontece aí com ela? Quando você pressionar ela, tá? Ela vem para essa posição aqui, ó. E aí ela não conduz eletricidade. Entendi. A gente vê muito isso em sensores, né, professor, no diagrama deles. Exatamente. Então eu tenho sensores aí que são do tipo NA, né, que eles estão normalmente abertos, e tem os sensores que eles são do tipo NF, ou seja, eles estão normalmente fechados. Assim como você tem, por exemplo, contatos de relé, que também são NA e NF. Pode ser em inglês, ó, que você encontra aqui normally open, ou seja, NO, e no lugar do NF você encontre normally close. Então, NC ou NO também são colocações aí, são símbolos que você pode achar, encontrar aí no lugar de NA ou NF. Bom, Ana? É Ana, né? Isso, é Ana mesmo. Beleza, professor, obrigada. Mas só uma coisa, o que muda na aplicação de todo o negócio, assim? Por que não usa só de um jeito, ao invés de usar dos dois jeitos? Porque às vezes uma condição NF, então, olha só, o que acontece aí na NF, por exemplo? Ela já me implementa a lógica não. E aí existem condições em que eu preciso, por exemplo, manter o meu sistema acionado se eu não tiver nada na entrada. Né? Então é conforme o uso Ah, que você. entendi. Eu sempre tive dúvida nisso, porque eu trabalho com sensores, né? Sim, E aí eles têm essas condições, eu sempre fiquei imaginando o que mudava. é, Mas é isso aí, obrigada, professor. tá. Na realidade, então depois você vai me jogar aí mais para frente alguns problemas que você tem lá de sensores básicos, tá? Mas para a gente tentar observar aqui, tá? Ótimo, professor. Claro, Beleza, passo sim. Beleza. tá ótimo. Então, esses são, mas normalmente é isso. Você só usa o NF ou o Normal Close quando você já quer fazer a operação de inversão. Tá, tá lá, ó, a tabela verdade, né? É uma tabela mais simples, só tem uma variável de entrada, duas linhas, né? E a saída aí, né? Barrado. Então, ó, muito facinho, né? Ó. Então, se o A é zero, a saída é 1. Né? Então, aqui o A é zero, a saída é 1. Aí, pulsei em 1, ela vai a zero. Voltei a entrada em 0, minha saída foi em 1. E assim por diante. 1 virou 0, 0 vira 1. Então, o que a gente coloca assim? Essa bolinha aqui, ó, é ela que indica a inversão. Tá? Se eu não colocar a bolinha, quer dizer que não há inversão. Então, esse triângulo aí, na realidade, ele não está indicando a inversão. Quem indica a inversão é a bolinha. Bom? Então, essa bolinha aí que está indicando para a gente a existência da inversão. Então, às vezes vocês vão ver que, às vezes eu coloco a bolinha na frente e tal, só a bolinha já quer dizer que eu tenho inversão. Então, questão de revisão, também para você olhar. A saída do inversor da figura abaixo é conectada à entrada de um segundo inversor. Determine qual é o nível lógico da saída do segundo inversor para cada nível lógico A. Então ele fez isso aqui, ó. Eu tenho o meu A, peguei aqui, coloquei um inversor aqui, e aqui eu tenho X. E aí eu fiz o quê? Eu peguei e coloquei outro inversor aqui. E aí eu quero justamente saber o que acontece aqui. Tá? Essa é a pergunta aí da nossa revisão. Bom, dá uma olhada aí, pensa aí. Bom, aí eu tenho a saída de uma porta E, né? Então eu tenho aqui a minha porta E,
Eu peguei a saída dela e eu fiz o quê? Eu fiz uma conexão com uma inversora. Eu quero que você escreva a tabela verdade, relacionando aí A e B com a saída Y. Tá? Então você pode até colocar aqui uma saída X. Tá bom? Então qual que é a ideia? Você vai colocar aí uma tabela verdade com A, com B, e você faz, né, uma saída intermediária para X, que você conhece, você não vai errar, né, com certeza, e uma saída aqui agora para Y. Né? Então daqui para cá eu tenho o quê? Eu tenho que o meu Y é igual a X barrado. Tá? Então a ideia é justamente essa. Tá bom? Também para você pensar aí como é que vai ficar esse cabo aqui. Se é que... E aqui está o resumão. Tá? Aqui está o resumão. Então, o que acontece aqui para minha OR? Na OR, sempre que eu tiver uma das entradas em 1, a saída é 1. Na AND, sempre que qualquer uma das entradas for 0, a minha saída é 0. E a NOT, ela inverte, né? Então, 0 barrado é 1. 1 barrado é 0. Está aí o resumão aí das nossas operações booleanas. Né? Então, qualquer circuito lógico, né, independente aí da sua complexidade, o que a gente está utilizando aí, eu posso trabalhar basicamente com esses 3 itens aí, né? O AND, o OR e o NOT. Né? Então, eles são blocos básicos aí. Né? Então, eu tenho esse circuitinho aí, ó, né, com 3 entradas, A, B e C, e uma única saída X. Então, utilizando essas operações booleanas, eu quero fazer, né, a expressão aí. Né? Então, o que acontece? Mais aqui no fundo, eu tenho o quê? Eu tenho A, B. Esta porta aqui é uma porta E ou uma porta OU? Essa porta aqui é uma porta E ou uma porta OU? Uma porta E. Porta E. Então tá aqui, ó. A saída dela é justamente A e B. Né? Então eu estou colocando aqui, ó, A e B. Essa saída dessa porta, que é A e B, ela está junto com uma outra porta, entrando em outra porta, né? E ela tem uma variável C aqui que entra nessa porta. Essa porta aqui, ela é uma porta E ou uma porta OU? Porta OU, né? Então, tá aqui, ó. Quem que eu tenho de um lado aqui? Então, de um lado da minha porta eu tenho o quê? A e B. A e B. Ou a outra variável que é C. Tá bom? Então tá escrita, né? A minha expressão booleana. Tá bom? Então você vai começando sempre mais à esquerda, vai montando cada uma delas para você montar a expressão final. Tá bom? Então você vê que A e B aqui, ó, esse A e B é uma das entradas da porta OU. Uma das entradas da porta OU. Então as expressões com E, elas sempre são realizadas primeiro. Né? Quando que é uma exceção aí? Quando eu tenho parênteses. Tá bom? Então, no caso aí, né, minha expressão E, ela sempre é realizada primeiro que a lógica OU. Tá bom? Beleza. Então, ó, tenho esse circuito aí. Ó. Quem está sendo executado primeiro? A minha lógica OU ou a minha lógica E? Quem faz primeiro? OU. OU, né? Está aqui na frente, a minha lógica OU. Né? Então, beleza. O que ocorre aqui? Ó? Como é que eu tenho que escrever essa
expressão, né? X aí vai ser o quê? O que eu tenho numa entrada? A ou B. Como eu quero que essa A ou B seja feita numa única porta, eu tenho que colocar o parênteses, tá bom? Eu tenho que colocar o parênteses, tá bom? E aí depois vem, né, a outra perna aí da porta E, né? Então eu tenho A ou B e C. Então, lembrando aí, né? Se eu tirar esse parênteses, eu vou executar, né? Então, se eu executasse aqui, ó, por exemplo, A ou B e C, né? Então, eu fui lá, eu tirei o parênteses. O que acontece? Se eu tirar o parênteses, o que vai ter? Que expressão que eu vou ter? Que desenho que eu vou ter? Eu vou ter lá. Primeiro, eu vou fazer B e C. Então, eu vou pegar uma porta E, colocar uma variável, né, duas variáveis. Uma vai ser a variável B e outra vai ser a variável C. Essa saída aqui vai ser ligada numa porta. Eita, quando a gente erra aqui é ruim, que eu tenho que vir aqui e vir apagar. Espera aí. Aqui. Então, isso aqui vai entrar numa porta ou com a variável A aqui, ó. Isto aqui, ó, é o que a gente escreveu sem o parênteses. Você percebe que está totalmente diferente o desenho? E o pior não é que está totalmente diferente o desenho. Com o desenho totalmente diferente, o resultado da saída X aqui, ó, também vão ser totalmente diferentes. Tá bom? Mas, professor, se eu já souber que tem que fazer o ou primeiro, o parênteses, não adianta muita coisa, porque eu já sei que vai ter que fazer o ou primeiro do que o e. Então, o parênteses é para indicar, por exemplo, vamos supor que você não tem esse desenho. E aí eu escrevo assim, por exemplo, ó, A, B ou C e D. Não. E agora, como é que fica aí essa história? Ué, faz o ou primeiro. Essa O vai entrar onde? Saída dessa O vai entrar onde? Na A. Na porta E, que tem como entradas A e D. Então aqui, quando você olha isso aqui, você já sabe que você tem uma porta U, com as variáveis B e C. Isso aqui vai entrar numa porta E, com as variáveis A e a variável D. Beleza? Ah, beleza. Agora, se eu escrever só isso aqui, ó, eu vou tirar o parênteses. A, B ou C, D. E agora? Agora entendi. A lógica E, ela é executada primeiro. Então, o meu desenho aqui vai ser... São duas portas E. Em uma delas eu vou ter o A e o B. Na outra eu vou ter o C e o D. E a saída dessas portas vão aonde? Vão numa porta OU. Né? Então esse aqui é o meu novo X. Você viu que eu tirei o parênteses e a operação ficou totalmente diferente. O circuito é totalmente outro. E pior, não é o circuito ficar outro. Pior é que o resultado é totalmente diferente.
Nossa, agora deu para visualizar bem, entendi. Tá? Então, isso é igual na matemática, viu? Se você pegar uma operação lá, né, e tirar, né, mudar o valor dos parênteses, né, principalmente com operação de soma, subtração, divisão e multiplicação, se você mudar ela, o resultado muda totalmente, tá bom? Agora, com inversores, o que acontece aqui? Deixa eu ver se ele está aqui. Então, ó, o inversor, para mim, também, ele é sempre colocado de uma forma anterior. Então, aqui que eu tenho aqui, ó. X vai ser A barrado ou B. Então, aqui no ou, tem que entrar o quê? Tem que entrar a variável B. Tá aqui minha variável B. Sozinha. Tá aqui, ó. Beleza. Quem que tem que entrar na outra entrada da porta ou? Tem que entrar A barrado. Então, eu tenho que pegar minha variável A, barrar, ou seja, fazer a inversão nela, e aí sim realizar a minha entrada. Tá bom? E aqui embaixo, ó, eu tenho nesta saída aqui, ó, eu tenho A ou B, né? Ó, é uma porta ou aqui. Ó. Então aqui eu tenho uma porta ou. Então a saída dela é A ou B. E aí eu passo por uma inversora. Então, ó, minha barra vem aqui ó, em cima de A ou B, direto. Tá bom? Isso aqui chama-se lógica. Então aqui eu tenho no mais uma inversão. Ou mais uma inversão. Isso aqui a gente chama aí de lógica no ou lógica NOR. Né? Então essas lógicas aí a gente tem como portas, né? Também porta no, porta NOR, porta NAND, AND. Então é o que? É uma porta ou uma porta E seguida de uma inversora. Tá bom? Então a gente consegue comprar isso no mercado aí facinho.